Então, nessa ação penal 506.31.30.17, depoimento do senhor João Alberto Loveira. Senhor Loveira. Excelência, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem duas questões. Primeiro, pedir ao Ministério Público que esclareça, tal como o compromisso assumido no dia 8 de maio, se há o que existe entre o Ministério Público e o depoente, a fim de que a defesa possa ter conhecimento prévio. Pode esclarecer? Pois não. O Ministério Público celebrou com a Odebrecht S.A. acordo de leniência. Após a homologação do acordo, houve abertura de prazo para que eventuais prepostos empregados da Odebrecht pudessem aderir ao acordo de leniência. O senhor Alberto Loveira é um desses aderentes à leniência, está nessa condição. Certo. Só gostaria de pedir o esclarecimento, então, se houve apenas adesão ao acordo de leniência ou se há ainda alguma tratativa, alguma negociação, por exemplo, de colaboração ou algo nessa linha. Não, o senhor Alberto Loveira não é colaborador, ele é leniente. Perfeito. Certo. Então, seguindo aqui. Sem prejuízo disso, Excelência, eu vou ofertar respeitosamente a contradita nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, tendo em vista que, mesmo havendo apenas a leniência, existe um interesse do depoente em relação ao ato que ora se realiza. Certo, fazendo minhas razões remissivas a essa questão que tem sido reiterada em juízo, com todo respeito ficar editada a contradita, mas vai ser colhido o compromisso. Então, João Alberto Loveira, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal por falso testemunho, certo? Correto. Além disso, como foi aqui debatido, consta que o senhor teria aderido a esse acordo de leniência da Odebrecht e, através dessa adesão, o senhor assumiu o compromisso de dizer a verdade. É isso mesmo? Correto. Então também fica a advertência ao senhor que, se o senhor faltar com a verdade, essa sua adesão ao acordo fica prejudicada, certo? Positivo. Também deixar claro ao senhor que o que interessa à justiça aqui é apenas a verdade dos fatos, não incriminar ninguém indevidamente, certo? Está correto. Dito isso, eu passo então às indagações do Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Loveira, qual a função que o senhor ocupava na Odebrecht Realizações Imobiliárias? Gerente administrativo financeiro. E qual era a sua relação com Paulo Ricardo Baqueiro de Melo? Ele era meu líder direto. No ano, então, a partir de que momento o senhor ocupou a gerência administrativa e financeira? Desde a época quando a gente for montar o Odebrecht Realizações, desde o ano de 2003, 2004, por aí. Sempre nessa função? Sempre nessa função. E o senhor acompanhou a compra do imóvel da rua Dr. Aberbeck Brandão 178, em São Paulo, no ano de 2010? Eu acompanhei, o Paulo Melo me chamou para ir visitar o advogado do Instituto, que era o Roberto Teixeira. Nós fomos lá, ele nos apresentou. E na sequência, depois eu capturei os documentos, aí dei uma leitura nos documentos, tinha algumas pendências de ordem tributária, aí pedi o apoio do jurídico da Odebrecht. Até aí, depois foi feita uma visita no terreno. Então, apenas para a compreensão integral de como se deram os fatos, o senhor foi abordado por Paulo Melo sobre esta aquisição? De que forma? Paulo Melo me chamou e falou, olha, o Marcelo pediu para a gente avaliar um terreno para comprar para o Instituto Lula. Aí ele nos apresentou, fomos até o escritório do advogado do Instituto, que era o Dr. Roberto Teixeira. Fomos lá, ele me apresentou o Roberto. E depois tive uma segunda reunião, onde é que eu peguei os documentos do terreno, que seria a matrícula, né? Fiz uma leitura prévia no documento e tinha alguns apontamentos de ordem tributária. Então, mas, Pois é. retornando, o senhor então foi abordado por Paulo Melo para a aquisição desse terreno voltado a que finalidade? O que Paulo Melo me disse que seria para a construção do Instituto Lula.
Certo. É. E daí marcaram uma reunião? Sim, nós fomos lá no Roberto Teixeira para ver esse terreno, para se aculturar do assunto. Quem né? estava nessa reunião? Era o Roberto, tinha mais uma pessoa que eu me recordo quem era, eu e Paulo Melo. Tá? Fizemos essa primeira reunião, na segunda E o depois... que o senhor, Pois não. o que o senhor Roberto Teixeira lhe disse nessa reunião? Eu me recordo, você quer perguntar para mim esse assunto? Eu só sei que era um terreno que a gente ia ver para construir o Instituto Lula. Mais nisso. Essa era a incumbência que nós tínhamos naquele momento. E já lhe foi indicado o imóvel que deveria ser comprado Já nessa foi reunião? Já foi indicado. Era o imóvel da Rebeca Granão, já estava definido qual imóvel que seria. Estava definido por quem? Mas não posso falar, porque já foi, esse é o terreno. Quem disse isso? O Roberto, né? Então já estava definido todas as situações. Ele estava com documentos do terreno já? Não, nesse momento não tinha documento. Tanto é que na sequência, depois foi uma segunda reunião que eu peguei a matrícula, né? Que aí é onde é que eu fui fazer a leitura da matrícula. Aí nós fomos fazer... Após, Pois só para compreender a cronologia dos fatos, após essa reunião, então nessa reunião foi dito ao senhor que havia que havia um terreno para ser adquirido? Isso. O Paulo Melo falou assim, ó, tem um terreno que a gente vai avaliar que é para ser construído o Instituto Lula. Pronto. E após essa reunião, o que o senhor fez? Nós só pegamos essa matrícula, fizemos a leitura da matrícula, pedimos o apoio do jurídico e aí devolvemos. A lógica falou, ó, tem algumas pendências nesse terreno e a gente não aconselha não adquirir o terreno. O senhor disse no seu termo de adesão, a leniência, que após aquela primeira reunião, Paulo Melo solicitou que o senhor comparecesse novamente no escritório de Roberto Teixeira para retirada de documentos relacionados ao imóvel. Correto, essa matrícula eu acabei de dizer para a senhora. Eu fui lá, peguei essa matrícula do terreno, onde é que eu li a matrícula do terreno, que é basicamente onde é que estava a escritura, né? E quem estava presente nessa segunda reunião? Não me recordo, eu conversei basicamente só com o Roberto, né? Podia ter mais pessoas no Foi escritório só o dele. senhor e Só, ele? só Reunião ele. com os dois? Não foi uma reunião assim de chegar, eu vim pegar o documento, peguei o documento e fui embora. Mais nada, não teve assunto. Paulo Melo estava presente? Não. Os proprietários do imóvel estavam presentes? Olha, não posso precisar, né? Essa reunião não estava, tenho certeza absoluta. O senhor retirou os documentos e procedeu a uma análise? Isso, eu fiz uma leitura rápida e aí apareceu alguns apontamentos tributários. Como eu não sou especialista, pedi para o jurídico analisar. E o jurídico analisou e também falou que não seria interessante comprar esse terreno. E aí eu devolvi para Paulo Melo, falei, ó, Paulo, esse terreno não é muito bom para a gente comprar, né? E aí foi por conta disso, depois na sequência, aí o Paulo me avisou que a DAG ia comprar o terreno, só isso. Paulo Melo comunicou essa sua observação a alguém do grupo? Provavelmente sim, mas eu não posso te afirmar porque eu não participei dessa Ele não lhe reuniões. disse? Não. Ele decidiu, Paulo Melo, sozinho em Não. relação a isso? Todas as vezes quando você vai decidir na Odebrecht, você tem que galgar alguns cargos, né? Provavelmente ele deve ter falado com o Marcelo ou com o Pô, alguém deve ter falado, dando instruções para ele, né? Mas no primeiro momento, ele simplesmente, a gente passou para ele que o terreno não era bom para compra, e aí ele depois, quando veio na sequência, o terreno seria comprado pela DAG. Então, em seguida, Paulo Melo lhe disse que seria comprado o terreno? Em seguida, sei lá, 15 dias ou 20 dias depois, ele falou, ó, o terreno vai ser comprado pela DAG. O senhor conhecia a DAG já? Conheci o Demerval, né, que ele era meu cliente, que tinha vendido já um empreendimento para ele em São Paulo. Eu conhecia desse fato e ele era do círculo de relacionamento do Paulo Melo. Paulo Melo foi meu amigo, Demerval, tanto é que a gente conhecia ele. Certo. E o que se seguiu a essa informação de que a DAG compraria o imóvel? Simplesmente aí o Paulo falou assim, você precisa dar um apoio para o Demerval aqui em São Paulo, que não tem ninguém da área administrativa para apoiá-lo. Aí é onde é que eu dei o suporte para ele, para contratar a empresa de vigilância, contratar a empresa, que foi a mesma empresa que fez a limpeza do terreno, da manutenção. Aí ele me ligava de Salvador e pedia, posso pagar a nota da empresa? Pode. Aí basicamente eu dava um apoio administrativo, nesse caso específico do terreno, para ele. E o senhor sabe afirmar se Demerval Guzmão foi até o escritório de Roberto Teixeira para tratar do assunto? Não posso afirmar porque eu não participei dessas reuniões. O senhor manteve contatos com José Carlos Bonlai a respeito desse imóvel? Não, nem conheço. Não conhece? Não.
O senhor conhece Glaucos da Costa Marques? Não conheço. O senhor tomou conhecimento de que ele era o inicial comprador ou possível comprador desse imóvel? Não, nunca fiquei sabendo desse assunto. O senhor o conhece? Não. E quem é Rodrigo Salles? Rodrigo Salles era um diretor jurídico da Odebrecht. Era o que respondia pela área jurídica da Odebrecht Empreendimentos Imobiliários. Foi ele que analisou esses documentos? Olha, ele era o responsável, deve ser ele ou a equipe dele, né? Ou pelo menos a equipe dele analisou. Equipe dele, claro. Tanto é que ela deu um parecer de não aquisição do terreno. E ele participou dessas reuniões a que o senhor fez referência? Das minhas, não. Das que eu fiz em reunião com o Roberto, nunca participou. E de outras relativas a esse imóvel? imóvel? Não posso afirmar. O senhor fez contatos com Paulo Okamoto a respeito do imóvel? Paulo Okamoto, o contato que eu tive com ele. Paulo Melo tinha agendado uma visita para Paulo Okamoto, que era o representante do Instituto. E aí o Paulo Melo falou, olha, eu não posso ir nessa visita, você por favor vai lá e apoia o Paulo Okamoto nessa situação. Eu falei, tá bom. Aí ele passou um e-mail, podemos marcar amanhã, 9h30? Vamos embora, legal. Aí o Paulo Melo falou assim, consegui me liberar de todos os assuntos, eu vou contigo nessa visita do terreno. Eu falei, tá bom. Aí fomos lá no terreno para recepcionar o Paulo Okamoto. Aí nessa visita chegou o Paulo, aí chegou o ex-presidente Lula, a dona Marisa e tinha uma quarta pessoa que eu não sei precisar porque eu não conhecia. E aí ficamos à disposição, eles entraram, olharam o terreno e foram embora, de 30 a 40 minutos foram embora, mas ficamos à disposição, nos cumprimentamos e demos tchau e acabou. Essa visita aconteceu em que ano? Acho que foi ano 2011, se não me recordo. Antes de 2011, o senhor fez contatos com Paulo Okamoto a respeito eu nem conhecia desse Paulo terreno? Okamoto, não. E o senhor era o responsável por controlar os pagamentos que foram feitos na aquisição desse terreno? Não, na aquisição não. Quem fez o pagamento foi direto à DAG, né? Não controlava o pagamento. O pessoal só me informava, tanto o Roberto quanto o Demerval me informavam, mas eu não tinha gestão nenhuma sobre eles. Então, o senhor sabe informar, o senhor teve conhecimento se houve pagamentos por fora, não contabilizados, para a corretora de imóveis? Edna Barros de Castro? Não posso informar, porque eu não tinha conhecimento disso. Para os sócios da empresa, o senhor teve conhecimento? Há e-mails juntados aos autos. Vou pedir ao senhor que, por favor, explique o conteúdo. Eu me refiro inicialmente a um e-mail que está aqui referido na página 130 da denúncia. Uhum. É um e-mail do senhor, né? João Alberto Louveira, enviada para Demerval Guzmão no dia 16 de setembro de 2010. Assunto: DAG Valores Finais. E nesse e-mail está aqui colado uma outra comunicação eletrônica em que está referido: prezado Paulo, seguem os valores finais. Segue-se aqui uma lista de itens e valores, ITBI, tabelião, registro, total de valores, e prossegue o texto. Mais ainda, a necessidade de valor, se possível em dinheiro, no montante de R$ 191.978,12 para completar a comissão da corretora Edna Castro. Ufa, esses são os valores finais, espero. Abraços, Roberto Teixeira. Sobre essa comunicação, o senhor mandou uma mensagem, então, conforme consta aqui desse documento, página 130 da denúncia, a Demerval Guzmão, com o registro "Estou te ligando". Correto. O contato do Roberto quase sempre é com o Paulo Melo. E o Paulo Melo, pelo que dava a entender, ele repassou esse e-mail para mim. Tanto é que está encaminhado aqui. Não é um e-mail direto para mim, né? O senhor se recorda? Olha, eu lembro aqui, me recordo, sim. Tanto, as comunicações, eu só se concentrava em mim porque eu precisava dar o suporte para o Demerval em São Paulo. E aí eu só repassei para o Demerval informando, mas é o que eu posso dizer desse assunto. Então, aí o senhor não tomou conhecimento desse valor aqui por fora a ser pago para a corretora de imóveis? Porque esse valor quem ia pagar é a DAG. Eu não tenho nem conhecimento desse assunto, como seria pago, de forma que seria pago, se era cheque administrativo, é por fora, por dentro. Né? Essa daí eu
eu nem entrava nesse mérito. Né? Então o senhor funcionou aqui como a pessoa que transmitiu a Isso. Demerval Guzmão Correto. mensagem recebida do escritório de Roberto Teixeira? Correto. É da mesma situação quando vinha a cobrança da Signos, que era a empresa de vigilância. Ela mandava a cobrança e o Demerval me ligava, posso pagar? Aí eu mandava alguém para ver se estava limpo o terreno, estava tudo, ó. Pode estar liberado o pagamento. Era funcional mais ou menos como fosse um administrativo, mas eu não tinha gestão desse assunto. Né? Essa negociação foi entre Demerval e Paulo e Dr. Roberto. Certo. Se o senhor puder olhar o e-mail seguinte, é o da página 131 da denúncia. Então, é um e-mail do senhor João Alberto Louveira para Mariana Guzmão. Prezada senhora Mariana, boa tarde. Conforme solicitação de Demerval, atenciosamente João Alberto Louveira. E segue-se novamente aí a cópia de um e-mail de Roberto Teixeira, dirigido a Nelson, 489@terra, Júlio César e Edna Barros de Castro, com o assunto minuta da escritura. O texto desse e-mail que o senhor estaria ali remetendo a Mariana Guzmão, oriundo de Roberto Teixeira, tem o seguinte texto: prezados, segue para análise e conferência ainda incompleta a minuta da escritura do imóvel da rua Aberbeck Brandão. Correto. Como o senhor procedeu nesse caso? O senhor fez Nesse a caso, mera transmissão? Só a mera transmissão que eles mandavam para mim, só para me ter ciência do assunto, mas eu só passei para ela, tanto é que o Demerval pediu se podia mandar para Mariana. Claro, ele devia estar em viagem, né? E aí ele, Mariana, que é a esposa do Demerval, por favor, veja essa comunicação do Demerval. Foi esse o conceito só. Certo. A página seguinte é um outro e-mail do senhor dirigido a Demerval. É a página 147 da denúncia. Com o assunto nota fiscal eletrônica de serviços, número ali referido, 297, emitida. Demerval, como está na fase final do processo, o pagamento está previsto para o dia 29/10. Quanto aos recursos, no dia 28/10, estará sendo liberado o adiantamento de 500 mil para custear até o final do ano da vigência e IPTU. Vou te ligar mais para o final do dia para trocarmos informações. E o senhor assina, então, esse e-mail. A senhora tem todo o e-mail aqui, porque parece que esse assunto aqui, acho que tem mais coisa para frente, né? Mas, de qualquer maneira, isso daqui o que acontece? Eu precisava pedir que ele arrumasse dinheiro para pagar IPTU, vigilância e do terreno, porque falasse, olha, você vai precisar providenciar todo esse material. Quem estava arcando com essas despesas era a Odebrecht Realizações? Não, a Odebrecht Realizações não marcava isso, tanto é que eu mandava para ele providenciar esse dinheiro. A DAG arcava com todos esses custos? A DAG arcava com todos esses pagamentos. Tá? A OR nunca pagou nada para a DAG a respeito desse terreno. E por que a OR, então, continuava controlando isso depois da compra pela DAG? Eu era o apoio dele em São Paulo, ele não tinha negócio em São Paulo, ele não tinha nenhum empreendimento em São Paulo, ele pediu apoio e como ele era muito amigo do Paulo Mello, amigo do Marcelo, eu apoiava. Simplesmente eu estava ali como apoiando ele, como tinha outros clientes, eu apoiava ele. Como foi informado ao senhor que a DAG funcionava apenas como interposta pessoa? Não. A princípio, a DAG, quando a DAG comprou, eu entendi a DAG como uma terrenista. Queria comprar o terreno, ela compraria o terreno, nós, o Odebrecht Realização, iríamos construir e na sequência ele vendeu, alugar, sei lá, o que ia ser feito do negócio. Né? Mas a DAG entraria como terrenista e nós como os construtores. Tá? Esse era o conceito, como em vários outros assuntos, outros negócios a gente fez. Certo. Segue-se o último e-mail a que eu vou fazer referência. O senhor já fez alguma referência em relação a esse assunto. É um e-mail de Paulo Tarcísio Camoto para Instituto Cidadania. Antes eu faço referência ao e-mail que deve ter originado aquela resposta do senhor João Alberto Louveira, datado de 25/7/2011, assunto foto do terreno em frente ao posto, dirigido a Paulo Camoto. Que página que está, desculpa, é a página 155. Esse e-mail, basicamente, nós tiramos a foto do terreno, da localização e tudo, e mandamos lá eu mandei para Paulo Mello, depois o Paulo Mello mandou para o Paulo Camoto, para todo mundo, para ver esse assunto de a localização do terreno, que é o que eles pediram para mim, né? Eu providenciei, eu falei, tá a foto do terreno, tá limpo, estava organizado, e quando
quando a primeira vez que eu fui lá, o terreno estava todo bagunçado, todo sujo, aí tivemos que limpar, pintar o muro, aquele negócio. Aí eu falei, tá, agora o terreno está apresentável. E aí eu mandei uma foto para eles. Essa foi a lógica, né? Que eu pedi para mostrar para eles, que eles pediram para mostrar. Então o senhor remeteu esse e-mail para Paulo Okamoto Eu mandei para Paulo Melo e para Paulo Okamoto, foi? Eu mandei para Paulo... Paulo Okamoto. Para Paulo Okamoto, eu mandei para ele, isso mesmo. Foto do terreno em frente ao posto. Nessa mesma imagem, há um e-mail de Paulo Okamoto para o Instituto Cidadania, com o texto Clara, para consignar na agência Paulo Melo, e um telefone de Paulo Melo. Esse era o número, o senhor se recorda, de celular de Paulo Melo? Esse é o telefone do Paulo Melo, sim, que eu acho que era exatamente para marcar essa visita, tá? Porque a gente mandou exatamente para marcar a visita do terreno, que o Paulo Okamoto ia lá. E havia um projeto, um anteprojeto desse terreno? Olha, se tinha, o senhor eu não teve tinha contato? Ciência. Não, eu não tinha ciência desse projeto, não. E o senhor disse que, então, foi marcada essa visita? Correto. Quem entrou em contato com quem para essa visita? Olha, o Paulo Okamoto primeiro ligou para Paulo Melo, quem ia acompanhar essa visita era Paulo Melo. Aí o Paulo Melo falou, olha, tá agendado... O que o Paulo Okamoto disse a Paulo Melo? Mas não sei, porque aí teria que perguntar para Paulo. Para os dois Paulos, eles podem dispor. Mas só sei que o Paulo Melo falou assim, olha, eu não vou estar presente nessa visita, você poderia me acompanhar? Eu falei, sem problema. Aí passou o contato do Paulo Okamoto, eu me organizei para ir no dia seguinte lá nessa visita. E aí o Paulo Melo, no dia anterior, falou, olha, eu consegui desmarcar todos os meus compromissos, eu vou lá amanhã acompanhar. Eu falei, tá bom, e vamos lá acompanhar essa visita. E aí quando o senhor chegou lá, o senhor foi junto com Paulo Melo? Eu e Paulo Melo, nós fomos de táxi, chegamos lá, paramos o carro, e aí descemos, tinha até um vigilante, pedi para o vigilante, ó, por favor, deixa o portão aberto, daqui a pouco vai chegar a visita para ver o terreno. Pronto, aí chegaram 2 carros, aí desceu o ex-presidente Lula, a senhora Marisa, Paulo Okamoto e mais um quarto que eu não posso precisar que eu não conheci. Clara Antes estava presente? Eu não sei quem é, não tenho nem noção. O arquiteto Marcelo Ferraz? Não conheço. Pode ser que seja esse arquiteto, porque eu não conhecia. Os 3 que eu conhecia eram Paulo Okamoto, Lula e Dona Marisa. Pronto, são os 3 que eu cumprimentei. Bom dia, bom dia. E aí, ó, estamos à vontade aqui, se vocês podem olhar o terreno. E eles foram entrar, deram volta lá, em torno de 30 a 40 minutos e foram embora. E o que foi tratado durante essa visita? Foi tratado nada. Simplesmente ele mostrou o terreno, eles entraram. Quem mostrou o terreno? Não, eles chegaram no terreno, que o terreno é aberto, né? Tem um galpão, eles pararam o carro. Falei, olha, bom dia, estamos à disposição de vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida, possam nos perguntar, né? E nesse meio tempo desceu, está falando com o arquiteto, deve ser o arquiteto, que eu não conheço ele. Desceram os 4, foram lá, entraram, deram uma volta, voltaram. Tchau, obrigado pela visita e foram embora. Não pediram nenhuma informação, senhor? Não, eu e o Paulo Melo ficamos batendo papo ali, ficamos aguardando a disposição deles, né? Mas não teve informação, não teve nada. Além dessas pessoas já referidas, o senhor tratou do terreno com alguma outra pessoa mais do Instituto Lula ou da... Não. Não com ninguém. E o senhor atuou após essa visita? Houve outras visitas? Não, nesse terreno não. Nunca veio, não teve nem mais nenhuma visita. Foi a única visita que foi feita no terreno. Tá? Sem mais perguntas, excelência. Assente a acusação. Sem perguntas. Defensores. Boa tarde, excelência, pela defesa de Roberto Teixeira. Boa tarde, senhor João, tudo bem? Boa tarde, tudo. Poucas coisas, só para deixar claros alguns pontos. Se eu entendi bem, o senhor teve então 2 reuniões com o advogado Roberto Teixeira, é isso? Foram 2? Correto, eu me recordo foram 2. As 2 no escritório dele? No escritório dele, sim. O senhor sabe, lembra onde que era, mais ou menos? Fica ali nos Jardins. Agora, você perguntar, porque fosse só 2 vezes lá, se eu for para visitar novamente, teria que pedir o endereço dele de novo, porque eu não sei nem onde é que é. Tá, mas era no escritório de advocacia, isso ficava claro pela identificação? Correto, era o escritório dele, tá? Tá. Eu entendia que ele era advogado do Instituto. O senhor disse que entendia que ele era advogado do Instituto. Ele se apresentou como advogado do Instituto? Não, é porque... Não foi uma inferência sua? O que acontece? Todo e qualquer terrenista, quando você vai negociar, ele sempre coloca um advogado na frente para negociar.
Então você não chega lá negociando direto com o proprietário. Você Mas tem um ele advogado. jamais se apresentou como um advogado do Instituto Lula. Não, ele não se apresentou. Eu entendi que sim, mas ele Ótimo. não se apresentou. Para saber que nível de entendimento o senhor tem a respeito do negócio jurídico que foi entablado entre as partes, o senhor sabe qual foi a natureza dos contratos que foram feitos entre a DAG e os vendedores? Não me recordo. Para ser específico, para te ajudá-lo, o senhor se lembra de um instrumento particular de cessão de direitos e obrigações sobre um contrato de compra e venda, instrumento particular de transação objetivando solução de litígio judicial e requerimento judicial de composição amigável e outras avanças, entabulado entre Glaucus da Costa Marques e DAG, consultora? Não, nunca vi esse documento. Não se lembra, né? Não me lembro, eu não me recordo de ter visto esse documento. Não. Um outro documento, não saber se o senhor se lembra. É o instrumento particular de indicação de outorga de escritura de venda e compra de imóvel mantido entre Glaucus da Costa Marques e DAG? Não, desconheço. Desconhece esses documentos. O senhor sabe quem foi o advogado que atuou pela DAG nesses contratos? O senhor conhece? Não conheço. Não sabe dizer quem foi? Não sei dizer. Meu contato era só com o Demerval. Eu só conversava com ele assuntos, basicamente, da Entendi. administração do terreno, não é nada. Entendi. Uma última pergunta para encerrar. O senhor, ou sabe se o grupo do senhor, procuraram outros imóveis para servirem ao Instituto Lula? Olha, depois, quando houve a desistência desse terreno aí, eu lembro que o Paulo Melo chamou a equipe de prospecção e solicitou que fosse levantado mais alguns terrenos para o Instituto. Mas até onde foi, porque não era a minha área, né? Até onde foram levantados alguns terrenos, mas foi apresentado, não sei se houve continuidade ou não, só sei que parou por aí. Nessa área de prospecção eu não atuava tanto. Agora sim, a última de verdade. Além dessas duas reuniões, o senhor manteve algum outro contato com o advogado Roberto Teixeira em alguma outra oportunidade? Eu tive ele mandava alguns e-mails que tinha alguns terrenos na região dele, mandava ofertando só para negócio da UR, mas era contato profissional, mais nada. Ele mandava, você te interessa esse terreno para incorporar? Daí eu vou, obrigado, Glauco, Roberto, mas não funciona isso, né? A gente não está mais atuando nessa linha. Tá ótimo, muito obrigado. Muito obrigado, senhores. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já devolvo a palavra.